Boa noite para quem eu ainda não falei. Sejam bem-vindos à nossa reunião. A Nara está entrando. Então, vamos começar, né? Hoje nós temos nosso querido Marcelo voltando a participar. Vamos orar para que o Espírito Santo nos conduza nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento aqui reunidos na tua presença. Hoje nós vamos celebrar, Pai. Celebrar tudo que o Senhor fez por nós aqui. Hoje nós vamos desfrutar, Pai, da tua palavra, nós vamos desfrutar das revelações que o Senhor tem para nós, nós vamos desfrutar do sobrenatural do Senhor por nossas vidas nesse dia. Nós te agradecemos, nós pedimos ao Espírito Santo que conduza essa reunião, nós te deixamos livre, Espírito Santo, para fazer conforme a tua vontade, conforme a tua direção aqui no nosso meio. Nós nos rendemos a Ti, nós damos graça ao Senhor pela nossa vida e por essa oportunidade que nós temos de desfrutar da Tua unção aqui, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Está me ouvindo? Sim, boa noite. Boa noite. Então, com alegria aqui, fui convidado pelo Espírito Santo e por vocês para compartilhar aqui não vou falar um pouco, né? Que é compartilhar os pontos principais aqui que aprendi lá na EPS sobre sonhos. Eu volto a falar, né, sobre uma coisa, eu estou falando mais para mim, tá? Uma coisa que eu tenho trabalhado esses anos, principalmente depois da IPS, foi a desconstrução de ídolos, de pessoas, né? Os ungidos, os super ungidos, né? Então, nós somos todos irmãos, todos temos o Espírito Santo, e a gente compartilha, né? Transborda um na vida do outro o que temos aprendido, né? Então, eu sempre penso assim, uma mesa de pão, eu gosto de pão, então... E a Renata falou quando foi aí no encontro da Maravilhosa Graça, né, aquela mesa farta, então é como se cada um tivesse um tipo de pão. Eu trouxe um pão caseirinho, eu trouxe um pão recheado com creme, morei em Belo Horizonte, chamava creme Marta Rocha, aqui em estado de São Paulo fala sonho apenas, né? Então vários tipos de pães. Então, cada um prova, né? Tem esse pão aqui. Então, todos somos alimentados, né? Uma forma diferente, variada, multiplicada e abençoada. Amém? Então, vou compartilhar aqui, tem uma apostila, né? Então, tem várias informações, né? Mas para ir direto no foco, aí eu vou falar justamente assim, que a questão é sobre interpretação do sonho, né? Então, tem pontos, o Freud pensava assim, o Jung, né? Não sei se é assim que pronuncia lá, o discípulo dele pensava assim, mas tem os pontos principais, né? Semana passada, alguém falou sobre sonho, postou uma Maravilhosa Graça, e falou assim, fui orientada, eu não lembro quem falou para quem, me perdoa aqui, acho que foi a Elisa que orientou a Vanúbia, acho, sobre sonho. Aí Deus me deu a interpretação. Pronto. Aí eu pensei, né? Pronto, já está dado a aula. Já falou qual que é o, entre aspas, segredo aí, né? Então, é justamente isso que eu vou começar. Então, quando nós temos um sonho, né? Nós sonhamos, existem as questões naturais e espirituais. Então, já começa por aí, né? Então, você está passando por uma determinada situação. Um exemplo, no trabalho, tem alguém que é um desafio para você lidar com aquela pessoa. Vou dando um exemplo qualquer, né? Até estou passando o que atualmente eu estou num setor lá que tem um desafio, uma pessoa específica que tem um desafio para lidar com essa pessoa. E aí, né, você fica com aquele processando lá, o tempo que você está trabalhando. Eu, né, estou trabalhando, processando aquilo. Aí chegou a noite, aí eu até falei com a Renata esses dias. Eu sonhei com tipo de uma onça, né? Aí eu peguei e acordei, nossa,
onde não vi onça, não vi nada de onça, TV, nada, não pensei sobre onça. E aí peguei e entrei no Google, né? O que significa sonho com onça? Aí você vai ter vários sites, né? E várias informações. Mas eu peguei uma lá, assim, justamente o que eu estava vivendo. É um desafio, né? A onça representa um desafio para você ser superado, né? E a onça, ela tem uma imponência, né? Assim, ela causa um medo. Então, assim, é justamente eu, né, me impor, né? O meu processo, eu me impor com essa pessoa, né? Porque é uma pessoa que ela não ouve, né? Só ela que fala, né? E aí eu já, né, vi a onça, aí eu já pedi para o Espírito Santo para entender o significado disso, mas é uma coisa que não é uma revelação, né, é uma constatação do que eu estou passando, né? Então, então, no caso desse sonho, foi uma coisa, trazer uma luz, né, dar um formato naquilo que eu estou trabalhando, processando. Então, essa questão de vencer, né, aí não sei se a pessoa é uma onça ou eu tenho que agir como uma onça, o fato é que é uma coisa que você tem que, é um desafio a ser superado. Então, o primeiro item aí, né, se vocês forem anotar, que é o primeiro e na realidade vai ser o último. Pergunte a Deus o que significa o sonho, né? Então, a primeira coisa é você ter esse entendimento, perdão, você pedir ao Espírito Santo para que dê esse entendimento. E aí, nesse processo, né, o Espírito Santo trabalhando junto com a gente, nós trabalhando junto com o Espírito Santo, a gente começar aí tem um esqueminha lá que foi ensinado, compartilhado, você começar a fazer divisões, subdividir esses sonhos, que seria, aí tem os pontos aqui, o local do sonho, né, as pessoas que estavam no sonho, e também aí que vem o que representa o local, as pessoas e as coisas, né? Eu coloquei as pessoas que estavam no sonho e coisas. Então, você pedir, fazer essa divisão, né? De local, pessoas e coisas, e o que representam os locais e as coisas e as pessoas, né? Então, por exemplo, sonhei com uma tia minha. Então, por exemplo, sonhar com a tia, tá bom, mas faz tempo. Aí vamos colocar duas possibilidades. Essa tia eu tenho um contato raro com ela, então ela vai ter um significado. Ah, não, essa tia, minha mãe saía para trabalhar e ela que cuidava de mim. Então vai ter um outro significado. Então, no caso de ser tia que mora longe, seria no sentido de importância, não tão importante quanto sendo a tia que cuidou de mim, porque a tia que cuidou de mim representaria a hierarquia, representaria a autoridade sobre minha vida, né? Então, pergunte para você, o que representa essa tia? Então, ela tem uma hierarquia, uma autoridade sobre minha vida. Então, num sonho sobre esse, às vezes não tem uma relação especificamente com a tia, mas com o que ela representa, né? Então, com que ela trabalha? De repente essa tia cuidou de mim, mas ela é advogada, né? Então uma causa na justiça. Então tem uma representação, além de ser uma autoridade sobre você, uma tia, mas ela é uma advogada. Então, uma questão de justiça, né, que você está aguardando. Eu já estou falando, falando o ponto, já trabalhando essas formas de interpretação, tá? Talvez não fique assim, tão pontual, mas aí como o Espírito Santo é o nosso tutor, nosso professor, ele vai ministrando o coração de cada um que está aqui. Então, qual a idade dela? Existe alguma característica realmente
é importante nela, que trabalha, que tem uma representação em mim. Então, essa pergunta é muito útil, pode ser algo em você, no seu coração, que você precisa ser trabalhado, né? No caso aqui, ela tem uma... Eu não gosto de colocar pontos negativos, mas, por exemplo, nesse caso aqui, a tia, do exemplo, ela incomodava a pessoa. Então, se tem algo nela específico que incomodava, então, o que representa no seu coração que precisa ser limpo? Uma coisa que, vou fazer um parênteses aí que eu tenho aprendido, sobre essa questão de... o que até foi falado no curso de coração, eu tenho aprendido bastante sobre essa questão, ainda não estou no nível da Diana, né, sobre essa questão de exercitar o coração, mas um ponto que eu aprendi, né, tenho aprendido mais atualmente com o Espírito Santo, sobre essa questão do nosso coração. E uma vez eu estava fazendo um curso, um outro assunto aí, a pessoa, peguei e falei assim, agradeci por você, né, foi uma pessoa acolhedora aqui no curso. Aí a pessoa falou assim na frase, o que você vê em mim, tem em você. Aí fiquei impactado, né? Então, nós somos espelhos, né? Deus coloca, isso aí o Ryan de lá falou, né? Que Deus coloca um na vida do outro como espelho. Ao mesmo tempo lá do exemplo do pão, às vezes a pessoa pode até falar, pô, esse pãozinho aqui tá meio murchinho. Aí você quer olhar para o seu coração, né? Por que você está criticando o pãozinho do outro, né? Então, é nessa questão de você ver o que você vê na vida do outro, né? Na realidade, tem no seu coração. A Renata estava falando aí do Todd White. Na noite anterior, ele pregou em São Paulo e postaram lá no YouTube. Ah, o tradutor podia ter ficado parado no canto, né? Deixado só o Todd White aparecer, né? Então, eu peguei, às vezes eu entro assim, né, e falei para a pessoa assim, o que você vê no outro é o que tem no seu coração. Lembra da parábola do cisco no olho dos outros, né? Então, isso, isso aí ficou jargão, desde pequeno ouço isso aí, você vê o cisco nos olhos dos outros, mas não vê a trave que está nos seus olhos. Mas isso aí, se você pega essa situação e traz para você e começa a exercitar, isso aí é uma bênção, você começar a pedir para o Espírito Santo limpar, né? Você pedir perdão, né? Porque aquilo que você está vendo no outro, tem em você também. Então, quando eu olho para alguém, isso é um exercício que eu estou... Para mim, assim, eu estou atualmente quase que 24 horas. Eu olho para alguém, não trouxe uma pessoa assim, vamos falar, não gostei da pessoa, ou não trouxe uma questão boa, né, no meu coração referente a essa pessoa, então eu começo a trabalhar o meu coração pedindo perdão, né, e já pedindo para o Espírito Santo já liberar meu coração, para ser tratado, pedir para o Espírito Santo para eu ser tratado nessa questão, amém? Só queria compartilhar, trazer mais esse pãozinho aí, né, na mesa aí para compartilhar com vocês. Então, aqui nesse exemplo, a pessoa sonhou com uma tia, então a tia tinha uma representação do quê? Ela era autoridade, ela é uma pessoa mais distante, é uma tia que mora longe. Qual a profissão dela? Qual que é a sua relação, o seu sentimento com relação a ela? Trazer uma coisa boa? Aí, um outro ponto que é para a gente analisar. O sonho tem alguma relação com a sua situação atual? Foi o que eu acabei de falar da onça aqui. Então, tem. Então, ela está trazendo uma coisa natural aqui, né? Então, para a gente guardar, e aí você trabalha isso com o Espírito Santo também, como eu acabei de falar. Aí, às vezes, há alguma parte estranha no sonho que parece não se encaixar. Então, por que essa parte está no sonho? O que poderia significar? Se for simbólico, o que você associa? Tá? Aí são pontos importantes aqui. Não presuma automaticamente que determinadas coisas são boas ou ruins. Um exemplo, uma tempestade pode resultar numa devastação, mas a Bíblia diz, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Portanto, pode ser uma tempestade divina, Deus pode usá-la para mostrar que, embora um processo possa parecer destrutivo, ele está colocando tudo do jeito que deveria ser.
Então, um outro ponto que é importante é se você analisar, isso aqui é ruim ou é bom, né? E isso tudo precisa, conforme aqui nesse exemplo, você colocar, pedir para o Espírito Santo qual que é essa representação para nós, né? Na Bíblia, né, tem os itens, as pessoas, os pontos de referência, né, que pessoas que sonharam. Então, tem sonhos proféticos, sonhos de aviso, né, sonhos de orientação. Então, tem o sonho do rei lá com Daniel, e o rei não sabia que viu o dedo escrevendo na parede, e aí tinha lá que ele queria matar todo mundo. Aí Daniel trouxe a interpretação, e essa interpretação era específica para o rei, né? Então, o sonho de uma pessoa foi específico para ela. No outro caso, José, que Faraó teve um sonho e também pediu interpretação, aquele sonho já era coletivo. Então, sobre a questão lá de ter os silos, armazenamento dos grãos, então era para a bênção de todo o Egito, né, e todo o povoado em volta, inclusive Israel foi beneficiado por causa desse sonho, que era uma pessoa que era ímpia, né, não era temente a Deus, mas Deus usou a vida dele, né, do primeiro faraó com o sonho, e depois, em segundo lugar, José para ter o sonho. Um ponto importante nessa questão, sobre a questão de atitudes, né? Às vezes eu falo assim, se Deus te deu um sonho, em primeiro lugar, se você teve a interpretação, então você pode ser que Deus esteja te dando a capacidade para também você administrar segundo aquele sonho, né? Então, no caso de José, ele teve a interpretação. E quem era o mais capacitado lá, né? Ninguém sabia, nem ele mesmo sabia. Foi o próprio José que tinha capacidade para governar e administrar aquele, segundo a direção de Deus naquele sonho. Ok? Categorias de sonho. Tem sonhos de cura, cura de relacionamentos rompidos, cura, mudar opiniões a respeito de outros para libertá-los, né? A eles e a nós mesmos, da nossa perspectiva deles, né, e vê-los da perspectiva de Deus. Sonhos, aqui tem já um exemplo, sonhos sobre banheiro ou limpeza, chuveiro, aí dá uma possibilidade. Deus está limpando as coisas do dia a dia, que nos contaminam espiritualmente, daquilo que entrou através da porta dos olhos, é uma limpeza interna. Vaso sanitário, Deus está tirando coisas de dentro de nós, porém essa limpeza pode ser visível para os outros. Então, isso aqui são pontos, sonhos sobre chamado, revelar a vocação e unção, uma experiência no futuro. Outro exemplo aqui, incentivar a buscar a Deus. Aí tem vários, sonhos de advertência, sonhos corporais, sonhos corporais, consequência de uma doença física, um exemplo, febre alta ou gravidez. Então, por um sonho da mãe e do bebê se entrelaçam. Então, aqui é um cuidado então, em consequência de uma doença física, um exemplo que foi a febre alta, ou aqui colocou como gravidez, né? Gravidez não é doença, mas eu vou colocar na apostila. Então, aqui é o sonho do bebê se entrelaçam. Às vezes a mãe pode estar sonhando que está com febre e de repente é a criança, né? Sonhos de encorajamento, sonhos que incentivam, fortalecem e edificam a fé. E sonhos de correção, para lidar com nossas atitudes e opiniões não corretas. E sonhos de direção, aqui que a gente já citou, né, sobre José lá no Egito. Sonhos de intercessão. Então, aí quem se colocou aqui na apostila, não sei se foi a própria esposa do Ryan, Deus coloca em meu coração coisas sobre pessoas, situação, mudança que está se movendo em uma direção errada. Não necessariamente para ir dizer a pessoa envolvida. Pergunte a Deus, pergunte ao Espírito Santo. Ele deu o sonho por uma razão, qual foi o motivo para trabalhar e para crescer nessa área? Eu vou voltar aqui, que isso é importante. Sonho de intercessão. Deus coloca em meu coração coisas sobre uma pessoa, situação, mudança que está se movendo em uma direção errada. Aí, não necessariamente você sonhou com essa pessoa
é para você ir lá e dizer para a pessoa envolvida, porque às vezes a pessoa ela nem vai entender o que é o sonho, pode até se escandalizar com o sonho. Então tem coisas que às vezes a pessoa não está preparada, né, que está envolvida aqui no sonho, então para essa questão. Então o sonho, você, né, nós, como temos o Espírito Santo, nós podemos, né, temos nosso ministério também, né, às vezes uma coisa, um outro parênteses, sobre a questão de nós como agimos. Existe, por exemplo, ter o profeta e o dom do profeta. Então, né, todos podemos profetizar. Então, nessa questão de intercessão, todos, né, poderia até colocar como um dever, que todos nós devemos ser intercessores. Então, às vezes você tem um sonho com uma pessoa, então esse sonho com essa pessoa, o que que é isso? Às vezes você fica até escandalizado. Será que vai acontecer isso com a pessoa? Não é? Então, você coloca em intercessão, começa a orar pela pessoa, né? E às vezes pode ser até que se sonha com uma outra pessoa, mas se refere à sua própria vida, né? Lá o que o Freud falava do alter ego, né? Então, às vezes eu posso estar sonhando com uma pessoa, mas eu mesmo querendo me sabotar ou querendo me enganar, né? Para não dizer que se refere à minha vida. Então, você ora pela pessoa e uma grande possibilidade também, dependendo do sonho, ser com você também, né? Então, tudo tem essa parte. Como nós sonhamos, existe uma responsabilidade nossa. Essa responsabilidade é no bom sentido de que nós podemos interceder, nós podemos, né, com a ajuda do Espírito Santo, né, interferir nessa situação para que tudo seja bênção. Outro ponto, Eu posso sonhos só de... abrir um parênteses aqui? Pode sim. Muitas vezes, quando a gente tem sonho, e a sonho parece que é um aviso, né? Eu já vi pessoas assim, sonhei com tal pessoa que estava morrendo. Não é para falar, é para você repreender o espírito de morte. Se Deus te deu o sonho, é para você se posicionar para não acontecer esse espírito de morte que você viu no sonho, né? Então, essa intercessão, ela é muito importante, porque muitas vezes Deus mostra antes, e não é para a gente engolir o fato do sonho lá e achar que Deus deu o sonho para a gente viver. Não, Deus deu o sonho, que não veio à luz ainda na terra, para a gente se posicionar, porque nós estamos assentados em lugares celestiais, para a gente repreender aquilo que não é bênção, e não vir à luz nessa terra, certo? Ok. E às vezes esse sonho de morte pode até ser referente à situação, não é que a pessoa vai morrer, né? Mas a pessoa está com uma situação que precisa, vamos supor, a pessoa está com uma obsessão. Vou dar um exemplo, né? A pessoa você sonha que a pessoa foi para os Estados Unidos e vai morrer. Então não é que a pessoa vai para lá e vai morrer, mas aqui ela está com uma obsessão tão grande que, na verdade, que precisaria ser tratado. Morrer é essa obsessão que a pessoa quer ir para os Estados Unidos. Então, o leque aí é bem grande, mas de qualquer forma, igual a Renata falou, você orando, intercedendo para a pessoa, às vezes você não sabe o que é especificamente, mas só pelo fato de você colocar a pessoa diante de Deus, né, colocar o seu sonho, você está liberando palavra de bênção, né, Deus já está mudando a sorte, mudando o direcionamento, né, para a pessoa, né? Existem, aí tem aqueles sonhos não mais pesados, né? Sonhos sombrios, né? Sonhos de espionagem. Esse eu não gosto muito de focar, porque eu prefiro sempre focar nas coisas de Deus. Porque, às vezes, muitos sonhos sombrios, né, mas grande parte é realmente virar, a pessoa que a pessoa está vivendo uma situação mais natural. Existem sonhos de guerras espirituais? Existem. Sonhos de advertência, em que ataques de inimigo contra nós, contra as pessoas, sentimento de urgência, pode ter luta no sonho. Então, às vezes, tinha uma época que eu estava tendo sonho assim, já era quase, isso aí já dormia assim, até, aí já foi mais guerra espiritual, assim, né? Tive
percepção, né, de coisa, da turminha de baixo lá querendo me incomodar no sonho, né? Então, e sonho de filho também, né? Criança passando por isso. E aí a nossa ação é essa de intercessão, liberar a palavra de bênção, repreender, né? Toda a interferência do maligno, né? Então, coisas que nós eu sempre trabalho com aquele ponto. Traz paz, né? Traz paz no teu coração. O sonho é bom? Às vezes é um sonho bom, mas não traz paz, né? Mas então, sonho é bom? Traz paz, traz alegria. É um outro sonho. Tem uma interferência de responsabilidade, de intercessão. Então, é um sonho ruim. Então, às vezes, assustar, né? A pessoa tá lá com pesadelo e tal. Então, tem situações que nós sabemos, mas você ora, coloca diante de Deus, leva para o Espírito Santo para ter essa interferência. O objetivo é que, né, tudo caminhe bem, né, tenha paz. Então, fala aqui também sonhos, pessoas que têm sonhos coloridos, sonhos em preto e branco, né? Eu vou falar uma particularidade, eu quase não sonho, né? Mas tem uma particularidade que isso é questão de visão, assim, uma coisa assim que eu até tive assim positivamente, mas, por exemplo, eu tenho um irmão mais velho que ele vivia me dando susto, e na época ele estava ele tinha livro de terror, ali tinha uma estante do meu lado, assim, aí tinha, às vezes, aí tinha a lombada da biblioteca, assim, né, da estante, aí tinha a minha direção, assim, tinha lá, ele gostava do livro, O Exorcista, e aí uma vez ele também pôs susto, lá tinha um livro com, cara, com uma cabeça de bode, a cara de bode, ele colocou debaixo do meu travesseiro, na hora que eu fui dormir, nossa, deu um berro, e às vezes ele consegue por medo. Aí, só como ele era meu irmão mais velho, ele falou assim: puxa sua cama agora para ficar perto da minha cama aqui, para não ter nenhum bicho debaixo da cama para puxar meu pé, né? Que ele colocava medo, aí eu falei: agora aguenta, você tem que ficar me aturando aqui. Então, essas questões, às vezes, que a gente passa assim na infância, né? Pode, assim, não é questão de trauma, né? Não tenho trauma quanto a isso. Mas tem inibido mais, né? Questão de ter sonho, de ter visão, mas isso tudo pode ser revertido com o Espírito Santo, né, sendo trabalhado. Ok? Então, esse aqui falei bem rápido sobre isso aqui. Nos sonhos, assim, que pela graça de Deus, até algumas pessoas maravilhosas, a graça. Quando às vezes alguém fala assim, interpretação do sonho, né? A primeira coisa que eu peço peço para o Espírito Santo. E aí eu começo a perceber, assim, né? Isso é eu tenho uma sensibilidade, assim, uma sensibilidade grande, né? Para pegar e sentir as pessoas, né? E, às vezes sentir o coração. Isso aí é bom, né? Às vezes quando tem pessoas más, isso aí eu preciso trabalhar para me blindar. Mas aí, às vezes, vem no meu coração assim, o que é a pessoa, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, fala de uma pessoa, não vou citar nome de ninguém aqui, mas vamos pensar esse exemplo aí do tio de novo. Faz quanto que é o tio da Renata? O meu tio sonhou assim, assim, assado. Tio não, a tia, né? A tia da Renata sonhou assim, assim, assado. Aí vem meu coração, o que é a pessoa, né? Então, uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais, por exemplo, mais ativa, né? E aí, com aquela situação, né, revelação do Espírito Santo, né? Interpretação do sonho junto com a revelação do Espírito Santo, né? Entender, poder captar aquele momento, né, da pessoa, do sonho. E o que eu acho interessante no sonho, né, e as coisas de Deus, tudo ele aponta para o bem, né? Então, ele aponta para o bem, né, até citando o famoso Salmo 23, o Senhor nos leva
a passos verdejantes. Tudo que é do Senhor, às vezes pode ser que, eu até falo bastante desse salmo, né? Que o Davi fala lá que, ainda que o Davi, ele era, isso eu já tinha aprendido com o Espírito Santo e já vi depois, posteriormente, pregação falando sobre isso, que o Davi, ele era, hoje categoriza-se bipolar, né? Mas eram situações que o Davi, em um determinado momento, ele estava mais na carne, e tinha um momento dele que era a essência dele, né? Que é um homem segundo o coração de Deus, ser espiritual. Então, o Davi, primeira parte, ele fala de Jesus, e a segunda parte do Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte não se refere a Jesus, não se refere a Deus. Então, um pastor não leva as ovelhas para o Vale da Sombra da Morte. O pastor fala, ovelhinhas, bom dia, ovelhinhas, agora vamos para o Vale da Sombra da Morte. Lá tem muitas pedras, tem espinhos, tem ossos, né? E eu quero ver qual ovelhinha vai conseguir sobreviver a isso. Vamos ver se realmente vocês me amam, e nenhuma vai ficar com a patinha quebrada, não vai ficar cheirando, se encostar em carniça, ficar cheirando ruim. Então, isso não é coisas de Deus. Na Bíblia fala assim, que há caminhos que parecem bom ao homem, mas ao cabo deles são caminhos de morte. Então, quando Davi fala sobre o Salmo 23, é coisa humana, né? Então, decisões humanas sem a direção do Espírito Santo. Porque aquilo que é de Deus, que é de Jesus, do Espírito Santo, sempre traz paz. Então, até uma situação, o que eu tenho aprendido com Deus, tem uma situação X. Aquilo pode ser revertido, né? Quando Jó passou pela situação que ele passou, né? Às vezes tem gente que fala assim, vai vir uma bênção, né? Estou passando por essa situação, né? É porque vai vir uma bênção na frente. Não é porque Deus colocou isso para te provar para nada. Nós estamos no mundo, né? Mas nós não somos do mundo. No mundo teríamos aflições, né? Mas tem de bom ânimo, né? Então, o que é esse ter bom ânimo? Você estar direcionado com o nosso coração em Jesus, na graça de Deus, na graça de Jesus, né? Para que alcancemos aquilo que é bênção, que é de paz, de alegria, né? E de amor. Né? Então, um sonho, interpretação de sonho. A pessoa está lá, tem uma situação da pessoa. Tem uma aflição, gera uma aflição. Tudo a gente tem que colocar diante do Senhor para que aponte qual que é o resultado final, que tem que ser de paz. Amém aí nessa questão? Eu vou falando, pode interromper aí, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Então, tá bom. Ninguém respondeu, eu vou seguir, ok? Não sei se alguém levantou a mão aí, então eu vou seguir. O sonho. Precisa ter paciência e interpretação do sonho. Não conseguimos interpretar todos os nossos sonhos ou sonhos dos outros. Pode ser que tenhamos que esperar durante algum tempo uma resposta ou compreensão, que é o que eu te falei. Nesse tempo, você pode tomar atitudes proativas, meditar, ler a palavra, né, estudar os sonhos nas escrituras, oração, né, e conversar com alguém, compartilhar com alguém. Às vezes, a pessoa, vou falar com a Renata. Renata, sonho assim, assim, assado. Às vezes, ela não vai me dar a interpretação do sonho, mas aí, ela conversando com ela, o Espírito Santo vai te dar a revelação para você mesmo. Então, aquilo que eu te falei de o nosso principal orientador é o Espírito Santo. Aí tem pessoas que ficam tão aflitas, aí começam a colocar bloqueios nela própria, né? Que isso aí não é de Deus. Fala, eu não consigo mesmo, né? E fica se amaldiçoando. O importante é manter a alma submissa ao Espírito Santo. Mantenha a alma submissa ao seu espírito e seu espírito ao Espírito Santo. Em sonhos de correção, nós precisamos estar submissos para não perdermos o que Deus está falando. Então, ou até a gente achar que Deus está falando alguma coisa que Ele não está falando. Então, em tudo, né, eu até estou entendendo assim que o Espírito Santo esteja falando, que em tudo que se refere a sonho,
nós precisamos estar em paz. Né? Se você não está incomodando agora, não está tendo interpretação agora, fica em paz, coloca diante do Espírito Santo, para que no momento oportuno isso aí venha à luz com saúde e com paz. Posso colocar um sonho de correção bíblico para a gente ter discernimento assim de como acontece? Foi o que o anjo falou em sonho pro José. José estava com intenção de largar Maria. E aí, o que o anjo fala para ele? Aquilo que foi gerado nela vem de Deus. Então, o que ele fez? A correção alinhou o José ao propósito de Deus. Então, muitas vezes a gente acha que na correção é porque a gente vai ser, tipo assim, marretado, vamos dar um exemplo, né? Não é. É um alinhar daquilo que está no coração de Deus, ser gerado dentro do nosso coração também. Então, se a gente for olhar, José foi abençoadíssimo com essa correção. Porque, na verdade, ele achou que a Maria tinha traído, certo? E estava grávida de outro, e ele gostava dela. E, na verdade, o Senhor trouxe dizendo assim, ó, você vai ser aquele que vai cuidar do meu filho. Porque o filho é meu. No que está sendo gerado nela, vem do Espírito Santo. Então, essa correção, ela vai sempre alinhar o nosso coração ao que já está no coração de Deus. Não é um apontar de dedo de acusação. Correção não é acusação, o Espírito Santo não nos acusa. Pode continuar, amor. Ok. Então, já falei aqui, né? No sonho, qual o sentimento que você tem no sonho em relação a pessoas, a situação? Pergunte ao Espírito Santo. Aqui na apostila fala assim para você, primeiro, ter quem sonha bastante, até montar um caderninho, e acho que é interessante isso, né? Você escrever o sonho. Então, tem um caderninho lá do lado da cama, perto da cama, acordou, escreve o sonho, porque a hora que você acorda, a mente, né, tá mais ativa, tá ligada ainda com o sonho, né? Então, já escrever, né? Eu acho que isso é até um processo terapêutico e até ajuda, né, nessa revelação do Espírito Santo. Então, coloca um título do sonho, né? Então, é um sonho. Eu estou citando aqui, mas eu não faço isso, tá? Então, eu só estou colocando, de repente, para alguém sirva. Colocar um título no sonho, né? Colocar. Que coloca assim, a parte mais importante, é o primeiro passo para a interpretação. Então, geralmente, quando damos um título de interpretação, pode ser que comece a fluir, né? Na sua própria busca de você colocar um título para o sonho, aqui, segundo aqui que está na apostila, começa essa interpretação do sonho. Se sua motivação for aparecer, talvez você não consiga fazer uma interpretação para outra pessoa. Então, por exemplo, se eu conto para alguém assim, desse dado de estudo, eu sonhei com uma onça, né? Aí, de repente, a pessoa fala, então você tem que tomar cuidado porque você pode ser atacado por onça, porque quando eu era pequeno, eu morava no Mato Grosso, era perigoso. Então, a pessoa coloca a própria interpretação, vivência dela, né? Por isso que você, pelo Espírito Santo de Deus, você tem que se colocar no lugar da pessoa para ter essa interpretação. Então, não há outro objetivo da interpretação, além de encontrar a verdadeira resposta, aquilo que eu te falei, ter paz. Caso contrário, às vezes é um incômodo da alma, a alma está agitada, né? Tem muitos sonhos que são gerados muitas tribulações da alma, né? Preocupações da alma. A alma pode dizer algo horrível, enquanto o Espírito Santo está dizendo algo belo. Busque a palavra de Deus para discernir entre alma e espírito. O desejo, aí que é importante, você, com esse contato, né, com a intimidade com a palavra de Deus, que a palavra fala que ela faz o discernimento entre juntas e medulas, né? E ela faz a divisa da alma e do espírito. Então, às vezes, para a gente, né, quando pode ser que essa
colocação, ela está muito sublime, né? É uma linha muito sublime entre o que é alma e espírito. Por isso que, em primeiro lugar, a gente não tem que ficar aflito, que pode ser que seja a alma esteja falando mais alto que o espírito. Busque a palavra de Deus para discernir entre alma e espírito, que é o que eu acabei de falar. O desejo da nossa alma não é necessariamente ruim, né? Então, também não colocando já um carimbo do que é da alma é ruim. Mas quando nos submetemos a Deus, Ele nos concede o desejo do nosso coração. Aí, se quiser, essa parte aqui, essa aqui é importante, eu considero importante, maneiras de esquematizar o sonho. Então, a letra A, hierárquica, né? Hierarquia do sonho. Eu vou explicar aqui no sonho. Então, letra A, hierárquica. Letra B, agrupamento. Letra C, intuitivo. E letra D, esquema/diagrama. Então, vou dar um exemplo aqui de sonho. Então, vamos colocar nessa regrinha, nesse esqueminha que foi colocado na apostila aqui de ter título, tudo. Vou dar um exemplo aqui de sonho. Uma pessoa falando o sonho que ela teve. No início do sonho, eu estava de pé na beira de um penhasco muito alto. Eu tinha certeza de que precisava tomar uma decisão: pular do penhasco ou dar meia volta e buscar segurança. Decidi pular. E em vez de cair direto, comecei a deslizar suavemente para baixo. Caí sobre o banco do motorista de um carro conversível azul e branco, que estava se movendo em alta velocidade. Então, um exemplo aqui. Dê um título ao sonho. Pular do penhasco. Aí, a pessoa fala que ela estava na beira... O título é pular do penhasco. Tá bom. Então, começando aqui. No início do sonho, eu estava de pé na beira de um penhasco. Então, local. Beira de um penhasco. Então, é um subfoco aqui do sonho. Oi? Eu vou compartilhar o sonho e você vai ajudando, tá bom? A gente a interpretar. Eu coloquei aqui, eu escrevi, eu vou colocar no chat o sonho que você acabou de compartilhar aí. Deixa eu ver se eu encontro o chat aqui, meu Deus, eu tô toda... Tá, aqui. Aqui o sonho. Acho que foi esse sonho aqui que você leu. Sonho de exemplo, né? Aqui. Vou compartilhar aqui no chat, aí todo mundo acompanha. Que é a pessoa à beira do penhasco, né? Aí você sugeriu que desse um título, não é isso? Para o sonho. Isso, um título do sonho. Só para compartilhar essa parte, eu sempre anoto uns sonhos que eu tive, e assim, a gente dando o título, a gente percebe o tanto que os sonhos, eles se repetem ao longo das nossas vidas. Eu sonhei uma boa parte da minha vida andando de avião, quando eu não voava. Eu andava de avião, mas o avião não saía do chão. Era como se fosse um carro andando nas ruas, mas não era um carro, era um avião enorme, eu dentro sozinha daquele trem grandão, e ele fazendo curvas. E eu tenho ele anotado diversos anos, assim, eu fico olhando, e tudo isso porque eu dei o título. Outro que eu sempre lembro de ter esse sonho é me perdendo do Reginaldo. Eu sonho demais, 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 assim, quase todo mês eu sonho me perdendo do Reginaldo. A gente vai, por exemplo, de férias para um lugar, chegando lá, a gente se perde, eu não encontro ele por nada no mundo. Aí, quando a gente viaja, eu digo, Naldo, eu vou comprar uma correntinha, a gente vai colocar um no braço do para o sonho não se realizar, entendeu? E, assim, o fato de eu dar o título ao sonho é importante, porque eu sei quantas vezes eu sonho com a mesma coisa, né?
Tá, eu coloquei aí já. Comece dando um título ao sonho. É Ok. isso? O sonho que Isso. você leu, o título seria? Então, aí, por exemplo, para orientação, né, eu coloquei o pulo do penhasco. Aí, então é o título do sonho. Então, aqui você começa a trabalhar com os itens que aparecem no sonho. Então, a pessoa estava na beira do penhasco. Aqui eu coloquei como um ponto, um subitem, né? Mas está ligado a quê? No próprio sonho a pessoa fala, uma decisão. Então, um subitem, decisão. Pessoa que sonhou, é o foco. Então, qual foi a pessoa que sonhou? É o foco dela. Então, foi eu mesmo, a pessoa que falou que foi ela mesma, né? Um carro conversível, é um subfoco. Aí tem uma questão que foi ensinado que o carro pode ser a própria vida da pessoa, ou o ministério, né? Dentro de aí um ministério específico, ou dentro, dependendo quem estiver congregando em alguma instituição, pode estar ligado a ele também. Então, então é um subitem. Azul e branco é um detalhe, então, que é a cor do carro. E aí também tem, voltando aqui um pouco, que a hora que ela pulou, ela estava deslizando. É um detalhe também. E depois, no final, o carro estava se movendo, um carro em movimento. Aí é um detalhe. Aí tem o banco do motorista. Aí também é um detalhe. E a outra velocidade, aí no caso, voltando aqui no banco do motorista, é a posição que a pessoa, onde que ela se aterrissou, onde que ela estava. E a velocidade é um detalhe. O que eu quero falar sobre detalhes? O detalhe, a ordem é o foco, né? O subitem aqui, que é um subfoco, e os detalhes. Então, isso que é a parte hierarquia, né? Então, foco, subfoco e detalhes. O foco é a pessoa. Subfoco, ela estava na beira do penhasco. Então, onde que ela estava? E aí depois, aonde ela foi parar? Foi parar no carro conversível, é um subfoco. E aí vem os detalhes, azul e branco do carro, deslizar é um detalhe, carro em movimento detalhe, banco do motorista é um subfoco, então que isso também tem uma importância, e velocidade é detalhe. Então, a possível interpretação. Alguém quer, vamos brincar? Alguém quer falar como que poderia ser esse sonho? Só para a gente exercitar aí. O que acha aí? Por exemplo, se alguém contasse esse sonho para... Não tem certo e errado aqui, tá? Só para a gente exercitar. Então, alguém contasse esse sonho para algum de nós. Como seria essa... Como a gente entenderia essa interpretação desse sonho? É lógico assim, a gente pede para o Espírito Santo, tudo, mas com esses detalhes aparentes, os primeiros detalhes, o que representaria para nós, né, para ajudar a pessoa na interpretação do sonho? Quem quiser falar, pode falar. Eu vou falar de duas coisas. O penhasco parecia perigoso, mas se a pessoa deslizou, então para ela foi um livramento, porque ela tinha que tomar decisão, certo? Então, se ela aparecesse no sonho despencando, ela teria tomado a decisão errada, ok? Como ela deslizou, então eu entendo que a decisão foi a certa, porque ela não se machucou. E a segunda coisa que eu também entendo é que ela não estava na direção daquela situação, porque ela está no banco do motorista, ela não está dirigindo. Então, daí você fala se tudo bem, se está certo, mas são dois detalhes que assim, o deslizar não foi, então, uma coisa que trouxe dano para a vida dela, e essa direção não está com ela, a decisão,
né? E pelo jeito deve ser uma decisão muito rápida, porque o carro estava em alta velocidade, mas alguém está conduzindo ela a essa decisão, tá? É o que eu arrisco falar. Ok. Acho que a Ediran levantou a mão, né? Isso. Pode falar. Eu também, quando eu analisei esse sonho, eu acho também que a beira do penhasco é a decisão. E o deslizar, no caso, como ela não caiu direto, poderia ser a ação do Espírito Santo guiando a vida dela, não deixando, claro, ela sofreu o dano da queda, mas amortizando, né, fazendo aquele controle com segurança para que ela não tenha sequelas com essa decisão. Assim como tudo na nossa vida, né? Porque se não for Deus, tira Deus das nossas vidas, nós estaria todo mundo ferrado. Exato. E eu acho que esse sonho é nesse sentido também de ver o Espírito Santo nesse deslizamento aí, segurando a pessoa para que ela não se esborrache, né, no chão. Correto. Exato. Aí, tanto a Renata como a Ediran falou, então, é isso aí mesmo, né? A interpretação é essa mesmo. Está na direção da interpretação. Aí tem os detalhes. Então, a gente falou, penhasco, decisão, ok. A questão do deslizar. Então, a gente, como colocando uma vida, né, pessoa cristã, né, que tem Jesus como Senhor, então, o deslizar aqui é gentilmente controlado pelo Espírito Santo. Então, nessa decisão, a hora que você fala, o passo da fé seria, né? A partir do passo da fé, o Espírito Santo vai encaminhar gentilmente em paz. O do carro, detalhe do carro. O carro que eu falei assim, o carro conversível, é vida ou ministério. Então, pode se referir a uma coisa da própria vida da pessoa, decisão pessoal, preciso tomar uma decisão. De repente, ao emprego, mudar de cidade, a pessoa tem uma empresa, vou mudar o foco da minha empresa, estou trabalhando com roupa e agora vou trabalhar com bolo, um exemplo, né? Então, é referente à vida da pessoa. O banco do motorista significa liderança. Então, você tomar, você estando na direção, no controle, né, da tua vida, né? Ou, no caso aqui, um exemplo foi colocado do ministério, né, a pessoa está dentro da instituição. Então, às vezes, vou dar um exemplo, uma possível situação. A pessoa tem um ministério na instituição, né, e aí a pessoa ela está deixando para outra pessoa de autoridade resolver. E é sendo que ela pode, nessa decisão, tomar a frente e dar uma forma naquele, por exemplo, sou da parte do Ministério de Louvor, sou do Ministério de Intercessão, outro Ministério de Criança. Tomar uma decisão para dar uma forma, né, uma proatividade para aquilo conduza segundo a direção do Espírito Santo, que já está no coração da pessoa, né? E a velocidade aqui, que é um detalhe, ela pode já está acontecendo, já é para estar acontecendo, né? No caso aqui do sonho, aqui, cair sobre um banco do motorista de um carro, liderança, conversível azul e branco, que estava movendo em alta velocidade. O movendo é um detalhe. A velocidade é um subdetalhe, né? A questão, né, pode ser, como a Renata falou, né, de atitude de decisão rápida, mas também a pessoa tomando essa decisão, as coisas vão começar, o trem já está passando, o carro já está passando, na hora que ela entrar e tomar a decisão, né, aí ela vai ver essa velocidade dos acontecimentos na vida da... Oi? Aceleração. Isso, na vida dela, né? Então, esse aqui é um exemplo. Então, banco do motorista, o carro conversível. Conversível, um carro geralmente tem teto, né? Poderia até dar uma interpretação.
É um conversível, então você está acessível para, né, tá com facilidade para entrar no banco do motorista, sentar no banco do motorista e tomar a direção da vida da pessoa, a pessoa agir com aquilo que ela já está no coração dela, ok? Tá limitado a isso que E eu falei? Não. o azul e branco também tem coisa, não tem? Porque o branco é paz, Isso, é azul e branco né? com as cores, com o céu, né? O azul e branco Isso, e o com a azul é paz, né? coisa que vem Com o do céu. divino, Aham, com azul com o divino, certo. né? Aí, por exemplo, nas cores, né, aí tem até estudo de cores aí também, né? Então, o dourado, que isso está na Bíblia, né? O dourado é divino, tem aquela cor lá, não sei como fala A aqui, é prata é bordô, como que é? redenção, Oi? prata é redenção, Prata? a cor prata é redenção, dourado é Ah, divino, roxo é E o então tem bronze realeza, aquele... é isso, né? bronze é Bronze é juízo, não juízo. é? Bronze é É, juízo. o azul tá relacionado ao profético. Isso. Quem que é o céu. gosta de azul, tem a ver com o céu, né? E o branco justo, santo, né? Tudo Algo a mais que ver a com santificação, isso. santificação. E o roxo é realeza. O Isso. roxo é de ser tipo rei sacerdote, né? Então é a E o realeza. verde? E o verde, vocês sabem? O verde é crescimento. O verde diz respeito a crescimento. Eu sei por causa do livro Sem Palavras. O livro Sem Palavras, ele era feito pela PEC para você contar a salvação para uma criança. E daí o verde, ele diz respeito a crescimento, porque ele se remete à natureza. E a natureza, ela foi feita para crescer, florescer, dar fruto. Ciclo da vida. Tem a ver Aí, com crescimento. Marcelo, deixa eu só compartilhar aqui essa questão das cores, porque assim, eu aprendi também que o verde é esperança, né? Tem a ver com crescimento, tem a ver com prosperidade também. Porém, conhecendo um outro curso que eu estou fazendo recentemente, a gente vê assim que as cores elas são sempre neutras e no sonho, dependendo do sentimento que a pessoa está sentindo, pode sim representar algo positivo, mas também pode ser algo negativo. Como, por sim. exemplo, o verde pode significar também inveja, ciúme e orgulho, mas depende muito do sentimento que a pessoa está sentindo no sonho. Uhum. Ou quando ela acorda imediatamente do sonho. Por exemplo, sentiu medo, mas geralmente o verde depende muito da pessoa. Eu morria de medo de sonhar com cachorro e cobra. E eu aprendi também que não tem essa conotação de ruim. Depende do que você está sentindo no sonho, né? Isso? Isso. Na apostila fala aqui, né, por exemplo, para você se basear na Bíblia. Aí você vai para cães. Na Bíblia, Jesus chamou, acho que foram os fariseus de cães, né? Só que, por exemplo, o cão, eu gosto do cão. Então, se eu sonho com um cão, é uma coisa ruim? Não, é representação pessoal. Para mim, cão, eu tenho um cachorrinho, né? E aí ele é uma representação boa. Então, eu tenho muito essa questão, qual que é a representação para a pessoa, né? Então, por isso que eu te falei aquele da história da onça. Interpreta para mim, eu sonho com uma onça. Aí a pessoa lá que tem uma experiência, né? Eu falo com liberdade de pessoa que morou no Mato Grosso, porque minha avó, ela era argentina e ela morou no Mato Grosso, minha mãe nasceu lá, e minha avó tinha uma onça pintada de estimação. Até um dia que ela foi dar comida para a onça, no ímpeto, né, de pegar comida, igual gatinho, né? Bateu o dente na mão da minha avó lá e sangrou, e aí a minha avó falou assim, ela sentiu o gosto do meu sangue, aí ela pegou e, não sei como foi lá, soltou a onça no meio do mato lá. Então a pessoa tem uma interpretação própria de onça, né? Aí eu estou na cidade, eu sonhei com uma onça, não, pode ser que
Então, a pessoa às vezes tendo um bom ímpeto, né, no bom coração, queira ajudar, mas no final, por isso que é aquela famosa frase que a gente aprendeu já há alguns anos, faz sentido para você? Né? Te traz paz, está te dando uma direção? Essa revelação essa interpretação que eu estou trazendo para você, né, vai te ajudar em alguma coisa? Né? Uma vez eu vi uma frase também, se não vai te ajudar, então deixa guardar na gaveta, espera o Espírito Santo, né, ajudar. Se for uma decisão importante, em algum momento o Espírito Santo vai fazer a pessoa lembrar e tudo bem. Eu não está na apostila, mas aí a gente está falando de cores. A Denise tem uma pergunta, mano. Perdão, pode a falar, Denise levantou a mão. Pode falar, desculpa. Na verdade, é que eu abri aqui uma apostila, não é uma apostila, é tipo umas anotações que eu tenho, que uma amiga que fez EPS me passou. Aí tem a parte das cores, que foi a Deb que passou. Aí o verde, é porque as cores também tem a questão da tonalidade, se ela é mais forte ou menos forte, a tonalidade da cor. Aí o verde mais, né, o verde forte, ele quer dizer consciência, crescimento e prosperidade, igual a Rê falou, que é a natureza que cresce, né? E se ele for um verde mais fraco, com menos tonalidade, tem a parte ruim, que pode ser inveja, ciúmes ou orgulho. Aí, por isso, a necessidade de, né, da pessoa interpretar até a questão da tonalidade da cor. Aí aqui fala, né, das cores também. Depois eu posso até mandar lá no grupo para vocês, que é muita coisa, né, para falar aqui. E uma coisa que eu até comentei aqui no chat, é que tem anos da minha vida que eu sonho que eu estou dirigindo. É um sonho que se repete constantemente. Eu estou dirigindo. Eu não sei a cor do carro, eu não sei o modelo de carro, não vejo nada. Eu só vejo eu no banco dirigindo. E eu passo a marcha perfeitamente, o acelerador, faço todo o controle, tudo, dirigindo. E sempre que acordo, eu nunca perguntei, assim, não é um sonho que me causa, assim, ai, pavor, medo, nada. Só um sonho que se repete na minha vida há muitos e muitos anos, que eu estou dirigindo. Se você me der a liberdade, igual que quem está falando. Amém. É o que a gente está falando do carro. Representa que você está dirigindo a sua vida e está tudo em paz. Você está conseguindo guiar a sua vida em paz, entendeu? Então, esse sonho está confirmando e constatando a toada que você está. Você está dirigindo sua vida e está em paz, né? Então, é uma coisa que, de repente, no seu subconsciente, talvez tenha uma pergunta. No seu consciente, não. No seu subconsciente tem uma pergunta assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? Então o sonho vem e fala assim, você está dirigindo sua vida, está trocando a marcha tranquila que você está fazendo as coisas no tempo certo, está tudo bem, né? Então, às vezes no consciente, isso que é interessante, isso aí eu aprendi com o Espírito Santo depois que eu fiz a EPS, né? Antigamente eu não sabia diferenças, né? Isso aí cada um tem um estudo sobre isso, mas isso eu estou falando que eu aprendi com o Espírito Santo. Consciente, né? O que estamos vendo aqui agora, né? Tenho consciência que estou fazendo. Subconsciente está arquivado. Então tem coisas lá da infância está arquivado. Eu não tô acessando conscientemente, mas está arquivado. E o inconsciente é o coração. Então às vezes até tinha aquela expressão que que falava assim, puxa vida, a pessoa agiu lá, a criança ia se machucar, a pessoa pegou na hora, aí falava uma expressão, teve presença de espírito, né? Aí eu falei, mas o que é essa presença de espírito? Na época eu não seguia nenhuma religião, né, nem católica, nem nenhuma, e aí eu falei, mas quem que é esse espírito, o que significa isso? Então, a presença do Espírito Santo, né, agiu no nosso espírito, já no teu coração, já se moveu rapidamente e você agiu. Então, esse inconsciente é o coração. Então, esses livros, lá em casa tinha muito esse negócio de poder da mente, pensamento positivo, aí falava dessa questão de, né,
consciente, subconsciente, eu ficava, aí falava esse negócio que nós temos a capacidade que nós só usamos 5%, tem estudos que falam que a gente só usa 5% e outros falam que nós usamos 10%. Mas o fato é que seria o consciente e um pouco do subconsciente. E considerando a ponta do iceberg, o que é esses 90%, 95% que nós não usamos? É o inconsciente, que é o coração. Então, quando o nosso coração está conectado com o Espírito Santo, aí entra a meditação do coração, né? Quanto mais, até o Todd White, eu não fui, mas eu vi ele falando sobre essa questão de você, né, nesses dias aí da Zion, eles falaram muito isso, umas 2, 3 pessoas falaram sobre isso. Você conexão com Jesus, né? E cada um faz a conexão. Eu estou aprendendo a fazer uma conexão com Jesus de uma outra forma, que nem foi o que eu aprendi no IPS, porque para mim, da IPS, assim como a da Diana falou, para mim foi até meio aflição para mim, que eu não... Você vê outras pessoas conectando e você não está conectando, aí já entra numa questão já de comparação, aí o negócio vai por água abaixo, né? Mas aí se você se conectar em paz, né? Cada um se conecta com Jesus da forma que consegue. Então é isso que eu estou aprendendo, ter paz comigo da forma que eu consigo me conectar com Jesus. Mas o fato é que quanto mais você estiver conectar com Jesus, e aí é um outro ponto que é importante da nossa conexão com Jesus, que é nós nos valorizarmos, né? Então, você se valorizar, você se amar, se auto-amor, auto-valor, porque, vamos supor, vou dar um exemplo bobo aqui, né? Se eu não gosto de uma pessoa, né? Eu até falo mal dessa pessoa, vamos dar um exemplo. Essa pessoa, vamos colocar uma pessoa, primeiro, como criatura de Deus, já estaria errado, porque é uma criatura de Deus, feitura de Deus. Em segundo lugar, filho de Deus. Tem, né, vamos colocar assim, tem um acréscimo aí. Na Bíblia fala, se eu desconsiderar o meu irmão, tem a palavra chama raca, né? Maldito. Se eu desconsiderar o irmão, é como se fosse, no Velho Testamento, é pecado de homicídio, né? Então, se você olhar para você, esse aqui é um outro parênteses, está aproveitando que eu estou aqui hoje com vocês, quanto mais você se valorizar, né? Então, se eu não me valorizo, se eu não valorizo uma pessoa, estou em homicídios, né? Se eu estou amaldiçoando, desprezando outra pessoa, né? Falando mal de outra pessoa, isso é um homicídio. Agora, considerando que essa outra pessoa é você mesmo, né? Então, você estaria um suicídio, né? Então, esse homicídio contra você, vamos colocar dessa forma, né? Deus não se alegra. Então, Jesus vai se alegrar quanto mais você, não com soberba, mas no equilíbrio, você reconhecer, né? Na paz de Jesus, na paz do Senhor, que o quanto você é importante para Jesus, né? Essa conexão do coração com Jesus é importante nisso também. Você reconhecendo a sua importância, o seu valor, mas você está dando liberdade para o Espírito Santo fluir na tua vida. Amém? Fechando parênteses. Moura, Diana. Pode falar, por Tem favor. pergunta, Diana. Pode falar, Diana. Eu queria saber se tanto cores quanto elementos, se também pode ser aplicado à meditação do coração, porque eu recebo muita revelação em meditação e aí vem alguns elementos. Na hora eu não sei exatamente o que significa, a gente sente, né? Algumas coisas, Sim. mas assim, às vezes vejo flores amarelas. Sim. Ou de outra cor, né? Dependendo Então, do momento. na visão, até na apostila aqui fala sobre questão de visão, que seria uma próxima parte aqui. Eu até estava conversando com a Renata sobre a questão da visão. A visão, você está acordado, né? Então, tive uma visão, né? Até uma visão, aquela no nível de espírito, né? E no sonho é uma visão também, né? Então, pode considerar que se aplica também. Então, na hora que você está na meditação do coração, vamos dizer assim, é um sonhar acordado, né? Você está na sua meditação, você está livre, né, para ter essas percepções do céu. Então a resposta é sim, Diana. Obrigada. Ok. Aqui na apostila, alguém quer falar mais uma coisa? Só para eu voltar a apostila aqui.
Pode falar? Pode continuar? Deixa eu só Então, colocar uma coisa, gente, deixa eu colocar uma coisa, amor. São 9h20. Vamos continuar até 9h30, e daí, se precisar, o Marcelo faz outra, que eu não sei se, acho que não dá para terminar, né, amor? não, então, eu só ia fazer uma referente a esse sonho, vou colocar uma observação, e depois tem o segundo sonho, e a gente pode acabar, né? Que é Tá os bom, pontos então. importantes. Então, Tá? Então, por exemplo, nesse sonho, sobre a questão de interpretar o sonho. O sonho, o carro é azul e branco. Ok. E se fosse um carro vermelho, né? Então, só para adiantar aqui, no meu pensamento aqui, aí a pessoa, nossa, carro vermelho, esse carro vermelho, sangue, será que é problema de acidente, não sei o quê, né? Baseado no que a gente acabou de falar, né? O sangue, os carros vermelhos, é uma situação, né, que a pessoa teria que clamar o sangue de Jesus, né, o sangue vermelho, para que o Espírito Santo esteja dirigindo a pessoa, né, em paz, né? Não questão de acidente, mas para que as decisões sejam assertivas, ok? Então, só para colocar assim, fazer uma brincadeira aqui para a gente poder exercitar. No carro não é um azul e branco, mas o carro era vermelho. Também é do céu, é de Jesus, ok? Vou dar um exemplo, segundo exemplo aqui. Ediran tem aí do outro exemplo, Ediran? Você vai colocar aí, Ediran? Eu não falando. botei, não, mas pode ir falando que Tá eu bom. digito e logo em seguida eu coloco, tá bom? Ok. O segundo sonho, um outro sonho. Eu estava num carro, aos detalhes, tá? Então, vai tentando já pegar aqui título, foco, subfoco e detalhes. Eu estava num carro, depois eu vou repetir a frase, o sonho. Eu estava num carro, mas estava sentado no banco traseiro, tentando dirigir. Alguém que eu conhecia estava no banco da frente, sentado atrás do volante, né? Dirigindo o carro, né? Essa pessoa estava exigindo que eu dirigisse, mas eu tinha que contornar a pessoa para fazer isso. Era muito difícil virar o volante. Então a pessoa tinha uma pessoa, ou quem sonhou que estava no banco de trás, tinha uma pessoa no banco, né, pilotando, e ela exigia que, né, o sujeito aqui, que estava sonhando, dirigisse, então ele tinha que contornar para pegar a direção. Era muito difícil virar o volante. Então um dos pneus do carro furou, e era eu quem tinha que trocá-lo. Quando saí do carro para trocar, percebi que todos os outros pneus estavam muito baixos. Fiquei me perguntando por que o dono do carro tinha sido tão negligente. Então, aí um título para esse sonho. Qual o título que nós poderíamos usar para esse sonho? Vou repetir o sonho. Estava no carro, mas eu estava sentado no banco traseiro, tentando dirigir. Alguém que eu conhecia estava no banco da frente, sentado atrás do volante. Da forma que colocou aqui, é meio que bagunça aqui, né? Então a pessoa estava dirigindo aqui. E essa pessoa estava exigindo que eu dirigisse, mas eu tinha que contornar a pessoa para fazer isso. Era muito difícil virar o volante. Então um dos pneus do carro furou e era eu quem tinha que trocá-lo. Quando saí do carro para trocar, percebi que todos os outros pneus estavam muito baixos. Fiquei me perguntando por que o dono do carro tinha sido tão negligente. Então, aí eu estou colocando para todos aqui um título, um possível título para esse sonho. Lembrando que não tem certo e errado, só para dar um ponto inicial aqui. Quem quer falar? Ninguém? Eu vou falar então. Coloquei aqui o título motorista do banco de trás, né? Isso aí parece até música, né? Motorista do banco de trás. Parece aquelas musiquinhas antigas brasileiras. O foco é a pessoa que sonhou. Então a pessoa ela começa, eu estava no carro, né? Aí
subfoco. Então, são os elementos aí. O motorista, pneus e o carro. Detalhes, né, que seriam abaixo do subfoco. Volante, pneu furado, banco de trás, exigências do motorista. Então, eu gosto de falar essa palavra, o que vem ao coração com uma pessoa que sonhou com isso aí? O que a gente poderia falar para essa pessoa? Se essa pessoa perguntasse para você, me ajuda a interpretar esse sonho aí. A gente poderia até colocar assim, é um sonho mais espiritual ou mais almático, mais vivencial da pessoa? O que parece, assim, Eu acho que vem é no mais do coração? dia a dia, mais do dia a dia, dela tomar as rédeas da vida dela e não largar para os outros. Ela está deixando outras pessoas dirigirem a vida dela e o negócio não está bom, porque tem até pneu furado ali. E aí, no final das contas, a hora que ela está dirigindo, vai ver, percebe que o pneu está furado, sobra para ela trocar o pneu, e a hora que ela vai ver, tem os outros pneus baixos. Aí a pessoa fala que fiquei me perguntando por que o dono do carro tinha sido tão negligente. Então, eu vou colocar aqui. A pessoa, porque ela deixou nas mãos de outra pessoa dirigir a vida dela, né? Então, o carro, a pessoa está exigindo dela dirigir, mas a pessoa que está no banco lá, né? Tipo, faz isso, mas a pessoa não está deixando, né? Então, ela pega o volante da sua vida, mas a pessoa está lá. Então, e aí, no final das contas, a hora que a pessoa começa a dirigir, contorna para fazer isso, era difícil virar o volante, aí um dos pneus do carro furou. E era ela que tinha que trocar. Então a gente pode até entender, porque é a vida dela, a responsável é ela. E a hora que ela sai para trocar, ela percebe que outros pneus estavam baixos. Ou seja, outras situações, né? Além de um pneu furado, tinham outros pneus, outras situações que já estavam, né, caminhando, né, para Em sofrimento, em um sofrimento. sofrimento, para pegar e parar o carro de vez, né? Então, Olha, a Fabiana arriscou aí, eu gostei. Tome as rédeas da sua vida, o título do sonho. isso É um bom título. Então, exato, né? Então, aí no caso dessa pessoa aqui, ela tá deixando, né? A hora que ela percebeu, é outra pessoa que está dirigindo a vida dela, e ela, assim, tipo, né? Se a gente se fosse falar para uma pessoa, ó, no meu coração, eu tô entendendo que você precisa tomar as rédeas da sua vida, e porque se você não tomar, além de um pneu que já está furado, tem outros 3 aí que já estão murchando. Então vai ter mais coisa para resolver mais para frente. Então resolva já, né? Então também, até fazendo um detalhe, um ponto aí, o sonho sempre ele nos convida a decisões, né? Então, sempre não, perdão. Muitas vezes, não gosto de generalizar, muitas vezes, porque às vezes tem sonho que é por isso que precisa da interpretação. Eu vou ter que agir, eu tenho que aguardar, né? Às vezes, por exemplo, um possível sonho desse primeiro aqui do carro, que a pessoa estivesse dirigindo e o carro não ia, né? E aí ela viu a cor do carro, lá qualquer cor, depois em algum momento o carro mudou de cor. Um exemplo, estou imaginando um sonho da pessoa. Eu estava dirigindo o carro, só que ele não estava caminhando legal. Aí depois, a hora que eu vi que o carro era azul e branco, o carro começou a deslizar bem, a andar bem na estrada. Então, ou seja, está precisando, né, entregar mais as coisas para o Espírito Santo. É uma decisão também. Mas tem os sonhos, muitas vezes, né, grande parte fala sobre decisões. Tá? Só para finalizar aqui, ninguém consegue interpretar todos os sonhos todas as vezes. Aí entra que a gente tem no sonhos e símbolos básicos, cores, números, tipologia importante, lei da primeira menção da Bíblia, né? Então, às vezes tem alguma... Não vou entrar em detalhe aqui, mas tipologia importante. Se você tem algum sonho, você vai buscar na Bíblia, você tem que procurar a primeira menção lá da Bíblia, lá, né? Por exemplo, sacrifício. Onde foi a primeira vez que
teve sacrifício na Bíblia, né? Então, lá em Gênesis, né? Referente ao altar, quando foi a primeira vez que foi erguido um altar, né? E eu não vou falar aqui que eu acho que eu vou me confundir, mas se eu não me engano foi Noé, né? Não estou lembrando se foi Noé que Deus falou para erguer um altar, mas é buscar a primeira menção na Bíblia. O ponto principal, né, para a gente finalizar, em tudo a gente tem que ter paz. Paz para interpretar o sonho e paz na resolução do sonho, né? E o outro ponto, que na realidade seria o primeiro, a ajuda do Espírito Santo, né? E nesse processo aqui, aqui seria até o sonho, seria um segundo momento. Ó, como a gente está aqui no Maravilhosa Graça, no grupo, né? A gente tem aprendido aí, né? Eu aprendo por tabela sobre essa questão é o princípio de tudo, é nossa conexão com Jesus, né? Nossa conexão com Jesus. Uma vez eu estava lá no meu trabalho, na época eu estava trabalhando dentro da igreja, instituição, e aí teve até um evento, assim, que eu trabalhei final de semana, e assim, o evento foi puxado, que acho que eu trabalhei foi nesse evento eu trabalhei na cozinha, e foi bastante puxado. E teve um outro momento também, que um outro evento da igreja, que também participei, mas eu saí não tive nenhum peso, né? Eu percebi que a minha energia estava sendo momento a momento renovado pelo Espírito Santo, né? E aí no trabalho eu lembro que às vezes tinha coisas que aconteciam, as pessoas lá falavam, vai ter que fazer tal serviço, né? E a hora que chegava para eu fazer, que seria um serviço pesado, eu não precisava fazer, porque, né, uma frase que uma vez a gente aprendeu, você trabalha para Deus, Deus trabalha para você, né? Não é autojustiça, mas se você, até trazendo isso para a graça, quanto mais você se entrega, mais se rende para Jesus, o Senhor está fazendo todas as coisas ao nosso favor. Então, até no sonho, às vezes está nessa aflição do sonho, esse sonho que representa? Descansa o coração, né? Salmo 37, que eu falo que o Salmo 37 é o salmo do ceder, que a letra C, confia em Deus, letra E, entrega teu caminho, letra D, descansa, espera, e aí você vai receber a resposta, né? Salmo 37. Então, quanto mais, mais próximos com Jesus, nosso coração, né, conectado com Jesus Cristo, você vê o Senhor fazendo todas as coisas por nós. Até nessas decisões, né? Por exemplo, uma pessoa dessa aqui do carro, desculpa que talvez eu entre como se fosse um julgamento, mas pela interpretação aqui, a pessoa está aflita, ao mesmo tempo ela está querendo resolver as coisas, mas está deixando para outra pessoa resolver, né? Então, nem ela está dirigindo direito, nem a pessoa está dirigindo direito, né? Então, a gente precisa entregar todas as coisas para o Senhor para que o Espírito Santo dirija a nossa vida e tudo passa. Aquilo que nós precisamos saber, o Espírito Santo nos ajuda a tomar as decisões. E aquilo que nós não conseguimos alcançar, o Espírito Santo, Jesus, né, o Pai já realiza por nós antes mesmo, ele já nos leva a passos verdejantes sem a gente precisar passar pelo vale da sombra da morte. Amém, amados? Espero que esse pãozinho que eu compartilhei com os irmãos tenha sido um pãozinho gostoso, é um caseirinho que eu trouxe, tá? Com manteiga, pãozinho quente com manteiga. E aí, sabendo que quem dá o alimento é Deus, né? Então, esse é o pão. Pode ser que para pão caseirinho tem um gosto mais salgadinho, para outra pessoa está mais maciozinho, cada uma vai ter uma sensação. Tem as irmãs aí que levantaram as mãos, podem falar. Diana, depois a Maria. Vai lá, Diana, depois a Maria. Marcelo, eu queria que você repetisse, porque foi muito rápido. Você começou falando que deveria dar um título e deveria ter hierarquia, e depois você acha que falou 2 pontos, mas eu não consegui Perdão. perceber. Só citar para eu entender. A hierarquia e agrupamento. O agrupamento é aquilo lá, qual que é o principal, que é o foco, né? Ah, tá. É o foco e subfoco e detalhes.
Ah, tá. Esse é o agrupamento. E o outro? Que é o B. O C é o intuitivo, que é essa percepção aí, né, Ah, tá. de cada que representação. E o esquema diagrama que colocou, esse aí eu, vou ser bem sincero, se a Diran tiver alguma informação sobre isso, eu entendi que o esquema diagrama é todo esse processo que a gente faz de colocar título, foco, subfoco. Se tem alguma informação a mais aí, Diran, pode falar. Não? Não tenho nenhuma informação acerca É. disso. Eu passei por essa matéria lá na EPS. Tá. Aqui, então, eu entendo que nessa parte de interpretação de sonhos é um peneiramento, né? Você está peneirando, tem uns detalhes, são coisas que, por exemplo, o volante é um detalhe, pneu furado é um detalhe, né? A gente pode até, que foi o que a gente fez, que até a gente aprofundou nos detalhes, mas o ponto principal, título, motorista, banco de trás, aí Fabiana falou, tome a rédea da sua vida, foco, né? O foco é a pessoa que sonhou, né? Aí subfoco, onde que ela estava sentada, tem o motorista, pneu, o local que ela estava sentada, que ela não estava dirigindo, tá? Então esse aí é o item B, Diana, que é agrupamento. O intuitivo nessas possibilidades de interpretação, né? De acordo com se fizer sentido para a pessoa, né? Tem uma outra letra aqui que eu pulei, espiral. Esse aqui eu não, eu acho que é para dar uma sequência, né? Você vai ter uma sequência. Mas eu pulei aqui, eu não citei para não ficar. E a letra E, que eu, na verdade, eu falei que a letra D é o esquema diagrama, que é a forma que nós trabalhamos aqui a interpretação dos sonhos. Ok? Obrigada. Isso não, todo assunto que eu aprendo não se limita à pessoa, o instrutor, né, o que a gente falou. Então, por isso que eu estou dando muita ênfase à questão do Espírito Santo, a grandeza do Espírito Santo. Então, igual a Diana falou, no momento dela com Jesus, né, tem visto detalhes, né? E isso, às vezes, para outra pessoa, pode ser que não faça sentido, mas para você faz sentido, né? Tá tudo bem e isso é maravilhoso. Você está crescendo com Jesus, né, tem coisas que são particulares, né? No sonho, você tem um sonho e você vai querer interpretar seu próprio sonho, né? Quem vai saber que isso faz sentido, né? É você mesmo. A pessoa até pode te ajudar, né? Por isso que conversando, às vezes o Espírito Santo ajuda nessa iluminação da interpretação do sonho. Então, Acho que a Maria falar, né? Tem algo que eu acho que é um pouco que é difícil, que eu já ouvi que sonhos podem ser proféticos, podem ser da alma, ou pode ser um desejo, né? Um desejo da Eu não alma, do citei aqui, mas coração, tem assim. isso aí, pode ser o desejo. E às vezes o que eu acho difícil é essa diferenciação. Uhum. Então, assim, eu vou ser sincera, eu não quero desanimar e nem contaminar ninguém, né? Uhum. Mas eu tive uma experiência há um tempo atrás que me levou, né, assim, a falar com o Espírito Santo, para que eu queria, vamos dizer assim, eu não queria que ele me falasse, pelo menos por um período, eu não queria que ele me revelasse por sonho, eu queria que ele encontrasse outra forma de me falar, porque estava me confundindo. E trouxe malefícios para a minha saúde, não me fez bem. Sei. E eu me lembrei de um dia que eu vi o The Chosen, e que Jesus fazia uma oração dos judeus antes de dormir, era interessante, e que ele pedia para que ele não fosse confundido, assim, essa oração dos judeus, né? E aí me veio essa palavra, assim, confundido, acho que é isso, que eu não quero ser confundida, né? Sim. Então, eu tive um sonho que me trouxe, assim, eu fiquei muito mal, entendeu? Eu acordei no meio da noite com um pesadelo, tive crise de ansiedade, e foi muito difícil sair dessa crise de ansiedade. Ela ficou por muitos meses, essa crise de ansiedade por não entender e não ter conseguido ressignificar isso em termos de sentimento, porque a questão do sonho também tem os sentimentos envolvidos, né? Você não fala muito disso, mas essa parte intuitiva também pode ser
direcionada também pelo sentimento que a pessoa teve, né, em determinado ponto do sonho. Certo. Então, me trouxe muito pavor, muito, né? Então, eu desenvolvi uma crise de ansiedade, o medo entrou com tudo, e eu estava num período que eu estava crescendo muito com Deus, Uhum. de superação de medos, acho que de evolução pessoal mesmo. Eu estava andando por uma direção e aquilo praticamente quebrou minhas pernas. Entendi. Eu tive um retrocesso, assim, muito grande, né? Então, eu conversei com o Espírito Santo, falei assim, Espírito Santo, né, eu não quero desconsiderar que o Senhor quer falar comigo e tudo, mas eu sei que como um pai, o Senhor vai encontrar formas de falar comigo que não me confundam, né? Igual você falou, essa questão de paz, o sonho não... Eu nem consegui pensar nesse tipo de coisa, porque de tão pesado que foi para mim, né? Sim. Me marcou O muito. O Espírito Santo é tão... O Espírito Santo, a gente conhece em partes, né? Uma palavra fala que nós conhecemos... Hoje nós conhecemos em parte, chegará o dia que nós conheceremos como, na realidade, face a face, na totalidade. Nós vemos como espelho, né? Então, né, uma interpretação média, vamos colocar assim, falando positivamente. E tem que era o pastor lá do nosso ministério, né, o que eu quero falar sobre a questão do respeito do Espírito Santo com a gente, né, mais do que respeito, o amor mesmo, né? O pastor lá, ele tinha, Deus deu para ele ter o dom para ele enxergar o mundo espiritual. E aí ele começou a ver demônio, ver a pessoa, já via lá demônio no ombro da pessoa, demônio, né, na cabeça, sei lá. E ele falou para o Espírito Santo, eu agradeço, mas isso eu não quero ver, né? Tá me incomodando, vai me tirar do foco. Eu vou olhar para a pessoa, aí vai entrar uma coisa pessoal, e eu vou mais julgar a pessoa do que ajudar, né? Do que amar. Do que amar, né? E aí ele passou a não enxergar mais, né? O Espírito Santo tirou isso, essa habilidade de ele enxergar. Então, quando a gente mais entende, né? Hoje o que eu trabalho é sobre essa questão do auto-amor, né? Quanto você mais ama, você, né? Você percebe, você dá mais liberdade para o Espírito Santo mostrar o quanto Jesus nos ama, né? Porque a hora que você tem o entendimento, a consciência do amor por você, né? Você está tendo, aí você multiplica isso por milhões de vezes, que é o amor que Deus tem por nós, o Espírito Santo, Jesus, né? Então, isso que você falou do sonho é tranquilo, né? Todas as coisas para as nossas vidas, o sonho ele é mais um instrumento para nós, né? Então, se a pessoa lida bem com isso, né? Eu durmo assim, até gosto, puxa, tive um sonho assim, né? Teve sonhos na minha vida muito específicos que pareciam reais, né? Eu lembro uma vez, 2 sonhos, né? Isso aí também é questão de superação, que eu peguei, olhei e estava assim, no meu sonho era como se eu fosse adolescente, estava com amigos na rua, e olhei um pro outro, e falei, tô com vontade de voar. Fiz que nem super-homem, levantei a mão, fui voando, e aí eu percebi que eu tinha um controle para baixar, vinha até uma altura assim, né, de 2 metros do chão, e voltava, e estava muito feliz. Aquele sonho até hoje marcou isso, né? Foi uma alegria tremenda. E um outro sonho que eu nadava na piscina, mergulhava e ficava fazendo todo o perímetro da piscina, né, debaixo da água, e estava tranquilo, continuava, pensava, será que vai... No sonho eu pensava, será que vai acabar o meu oxigênio, né? E estava nadando, continuava. Então, uma questão de superação, né? Pode-se até entender pelo Espírito Santo que o Espírito Santo te dá esse fôlego além de você. Mas foi suave. Então, eu tive esse sonho da onça recentemente que eu falei, sonhei, é onça, tá bom, né? Então, é aquilo que você coloca o foco, né? Naquilo que você gosta, na meditação do coração, Jesus ele vai fazer justamente o que você gosta. Eu gosto de montanha. Jesus, você vai ter encontro com Jesus na montanha. Eu gosto de lago. Você vai ter encontro de Jesus no lago, né?
Então, o Senhor, ele vem de encontro ao nosso querer. Então, quanto mais você, volto a falar, do alto amor, do autoconhecimento, né, para chegar o que é importante esse alto amor, autoconhecimento? É a questão da identidade de quem nós somos em Cristo e quem nós somos para Cristo, né? Se eu fosse colocar assim um ponto, né, se fosse o segredo do sucesso, né, a receita de bolo, seria isso, da identidade nossa em Cristo, né? Quem nós somos para Cristo e quem nós somos em Cristo. Então, aí o Espírito Santo nos leva naquilo que tem limitação. Tem na palavra, fala assim, né, do Isaías 54, estende as tuas tendas, né? Então, o quanto que você vai... Tem esse trecho da palavra, tem o trecho lá da multiplicação do azeite na botija, que o profeta falou para a viúva lá, quanto que ela tinha de botija, ela falou assim, só tem uma botija, pede emprestado. Então, o Espírito Santo, ele trabalha com aquilo que você tem, primeira coisa, ele respeita, né? Às vezes nós pensamos que não temos nada, que a resposta da viúva, não tenho nada. Lá no deserto, lá na multiplicação dos pães, né? Que vocês têm aqui, não temos nada, a não ser 5 pães e 2 peixinhos, né? Então, o Deus, né, Jesus, ele sempre vai trabalhar em primeiro lugar com o que você tem. Aquele trecho da palavra, eu estou misturando várias coisas aqui, vocês me perdoam aqui, que estou aproveitando que estou aqui com vocês. O Espírito Santo, ele vai nos conduzir com aquilo que você tem, né? E ele multiplica. Então, nós precisamos ter essa consciência, né? É isso que eu queria falar. Naquele trecho da palavra, assim, ser fiel, eu não gostava desse trecho da palavra, ser fiel no pouco e será colocado sobre muito. Hoje eu entendo que não é para nós, é para a questão didática, eu entendo não é ser fiel no pouco. Eu interpretaria assim, tipo, tenha consciência daquilo que você já tem recebido, né? De quem você é, seja agradecido, né? E agradeça pelo aquilo que você já tem, aquilo que você já é, da forma que você é, da forma da sua história, respeitar a sua história, né? Você tem entendimento e agradece a Deus, essa gratidão a Deus por tudo que é, do jeito que você é, né? Então hoje eu agradeço a Deus, né? Por eu ter e por não ter, por eu ser e por não ser. Então, quando você entra nessa esfera de gratidão, nesse ambiente de gratidão ao Senhor por todas as coisas, agradecer pelo ar que respira, por ter uma água encanada para lavar o prato, ter uma água que vai no chuveiro para fazer minha higiene diária. Quando você, mínimos detalhes, tem um passarinho que está cantando, agradecer, né? Estou tentando fazer esse exercício da gratidão. Então, quando você mais... então, esse ser fiel no pouco, você agradecer aquilo que você já tem recebido do Senhor, né? Então, é como você estivesse apresentando diante do Senhor aquilo que você tem, os 5 pães e os 2 peixinhos. Então, sobre o muito te colocarei. Então, mais o Senhor vai fazer nas nossas vidas, né? Então, a gente tem que estar em paz conosco mesmo, em primeiro lugar, em paz com Cristo, né? Quem está na maravilhosa graça já está em paz com Cristo, porque sabe que o Senhor não é o cobrador, ele é o galardoador daqueles que os buscam, né? Então, acho que então, minha frase que eu quero falar é que nós estejamos em paz. Eu acho que eu falei tanto, acho que a Maria saiu. O marido dela chegou. Betânia tinha uma pergunta e depois a Elisa. Fiquem à vontade, pode falar. Betânia, isso, pode falar. Sim, eu queria compartilhar com vocês que eu me identifico muito com o sonho, eu vejo que o Senhor fala muito comigo através de sonho. Eu peço isso para Ele, até porque quando eu leio a palavra que fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, eu vejo que Deus é Ele que aquieta a minha alma, é Ele que traz a tranquilidade para o meu espírito, independente se a palavra está
através de sonho, de visão, de profecia, da forma, né? Tantas as formas que os Travou, tem Betânia? para poder nos usar. Tá falhando, Betânia. Uai, para mim aqui tá normal. Mas então fala, Elisa, Então fala de porque novo. se a minha internet não estiver funcionando, vocês não vão me entender. Eu vou escrever. Eu? Então agora é a Elisa. Meu. Não estamos te ouvindo, Elisa. Tá ouvindo? Agora eu tirei o fone, Agora tá sim. embaixo. Muito bom, estou aprendendo muito essa questão dos sonhos e discernir as diferenças, né? Mas eu quero colocar aqui um pouquinho, uma experiência que eu tive. É sonho, mas eu acho que é um pouco daquilo que a Renata colocou, que José teve. Aconteceu duas vezes já comigo, tá? Eu morava em outro local e estava em construção aqui, e sempre final de semana eu e o Antônio vinha aqui para dar uma ajeitada, aqueles negócios todos. E aí, nesse dia, a vizinha veio e trouxe umas frutas para gente. Conversamos ali um pouquinho, tá. Quando foi à noite, eu sonhei com ela. E aí eu pensei, deve ser porque a gente conversou, fazia tempo que a gente não se via e tal, levei para esse lado. E aí passou o dia. Quando foi a noite seguinte, eu estava para viajar, arrumei tudo, e eu fui tomar banho lá pelas 10 da noite para me dormir. Quando eu estava no banho, passei a mão aqui, assim, em mim, eu tomei um susto. Aqui em mim estava tipo um chapisco, assim, uma coisa bem áspera, meio arredondada, assim, que eu tomei um susto. Que é isso que tem aqui em mim? E na hora o Espírito Santo me trouxe o sonho. Tem a ver com o sonho, porque eu tinha sonhado com essa vizinha, e no sonho ela tinha uma mancha preta nessa região aqui. Não discerni o que era. E logo eu entendi, o Espírito Santo estava me mostrando que o sonho não era um sonho normal. Aí chamei o Antônio, oramos por ela, e assim, no sentido de cura, porque no outro dia eu ia viajar. Viajei, fiquei 15 dias fora. Quando eu retornei, eu vim aqui de novo na obra. E coincidiu dela vir aqui de novo. E eu não lembrei de sonho nem nada, e aí ela entrou e fomos mostrar a obra e tal. Quando a gente estava no andar de cima, eu estava na mesma posição do sonho e ela. E na hora o Espírito Santo me trouxe o sonho. E aí eu já tenho como um sinal do Espírito Santo, meu coração acelera. E na hora veio o sonho ali, tudo, e eu falei, agora já passou 15 dias, eu não fui curada e tal, mas eu vou perguntar. E aí eu fiz a pergunta para ela que o Espírito Santo tinha colocado. Se ela tinha alguma coisa referente ao braço dela. Não falei que era o que eu tinha visto uma mancha negra e nada. Se tinha alguma coisa em relação ao braço dela. E aí ela se abriu, que tinha 3 meses, que ela estava com dor no ombro, no braço, e ela não conseguia nem dormir. E aí eu relatei o sonho, porque já estava a ver ali, e perguntei para ela se ela queria que eu orasse por ela. E orei, e ela foi curada. Então, assim, foi um sonho meio assim, direcionado. O outro foi uma noite, o Antônio disse que queria comer uma lasanha, e aí eu falei para ele, amanhã tem que ir ao mercado, porque não tem nenhum ingrediente para fazer. E ele falou, tá bom, vou fazer minha caminhada e depois passo no mercado no outro dia. E aí ele levantou cedo e me chamou para caminhar. Eu falei, não, eu vou caminhar, vou dormir mais um pouco. E ele falou, tá bom, eu vou ir. Ele levantou. No intervalo que ele tomou café, se produziu para sair,
eu dormi e tive um sonho. Mas o sonho foi assim, aí que eu lembrei de José. Eu ouvi a voz assim no sonho, Elisa, levanta e vai com o Antônio. Aí eu acordei assustado, quem está me chamando? E aí senti aquela convicção, levantei, aí o Antônio já estava saindo, abrindo a porta. Eu falei, espera aí que aconteceu isso, relatei o sonho para ele. E aí ele nem foi caminhar mais, fomos direto no mercado. E aí, no mercado, eu fiquei passeando entre os corredores ali, Senhor, o que é que eu faço aqui? Ele tinha falado, levanta que eu quero fazer algo no mercado. Direcionou qual mercado. E eu fui e nada, vou para lá, vem para cá, vem para lá, para cá. E aí, de repente, eu parei e comecei a orar em línguas. E aí eu olhei para o lado, tinha uma senhora aquelas bancas de frutas, e ela parou o carrinho na ponta da banca, e ela tinha eu não sei como que chama, mas algo tipo protegendo o joelho, tipo aquela pala do braço, só que no joelho, e de muleta. Então ela ficava paradinha ali, e eu observei que tinha uma outra moça que ia na prateleira, pegava as coisas e trazia até o carrinho, e ia voltar. E aí, na hora, o Espírito Santo falou, eu quero que você ore por ela. Então, me aproximei, me apresentei ali, conversei com aquela moça, tal, uma senhora já, e aí falei para ela que eu senti de orar por ela, e aí ela foi curada. E aí, quando eu levantei, que eu me abaixei para tocar no joelho dela, o Espírito Santo falou mais ainda, eu quero que você abrace ela. Pedi permissão, eu abracei, e aquela senhora começou a chorar. E ela ficou mais comovida pelo abraço do que pela cura do joelho. E aí a filha já veio, aí depois eu fiquei sabendo que era a filha, o Antônio já interceptou ela, porque ela ficou preocupada, o que está acontecendo com a minha mãe, chorando, alguém abraçando, que eu não conheço, e aí conversando com ela. Ela não morava aqui na cidade, veio de outra cidade para vir no médico, e esse é onde eu estava morando, é totalmente fora do percurso da área médica, é de uma ponta na outra, vamos dizer assim. E ela veio trazer a mãe no médico, e ela não ficou sabendo que esse supermercado estava sendo inaugurado e quis ir lá, um supermercado totalmente fora do irmão para eles. E foi, o Senhor me acordou, deu esse sonho, e foi assim, instantâneo, eu obedeci. E dentro dos sonhos, né, até a Diana colocou aí, eu me navego no sonho, vamos dizer assim. Mas, assim, muitas das vezes, o ensinamento, como a Renata colocou, a questão de correção, no sentido de apontar, e às vezes o Senhor quer mostrar algo para a gente, mas Ele respeita. E aí eu amo a questão do sonho, porque eu já contei para vocês sobre a dependência emocional, o Senhor me libertou no sonho, e foi assim tão maravilhoso, porque a escolha de obedecer, e olhando ao natural, é muito mais fácil você sentir uma dor por uma noite do que viver ela na real, na pele. Então, quando o Espírito Santo mostra, eu amo isso, porque eu escolho obedecer, porque é muito menos dolorido nesse processo. E aí já aconteceu de libertação de dependência emocional, liberar perdão, já não vou contar aqui que são muitas coisas, eu queria contar só esse, que me remete ao sonho de José. Esse que você teve aí, Elisete, foi um sonho com revelação, né? Que o senhor, no sonho, o senhor te deu essa revelação de você te dar uma direção, né? E no final, ter toda essa bênção aí que você foi usada por Deus aí com a vida dessa senhora aí. Então, só para, já terminei, né? Mas só para já falei isso, o sonho também é mais um instrumento de Deus, por isso que essa conexão com Jesus, com o coração de Jesus é importante, porque ele vai, assim, igual, voltando a falar sobre alimentos, você tá com, às vezes seu corpo está com fome, né? Então tem hora que você está com fome, mas você o corpo está pedindo fruta, então tem a fruta para você. Ah, não, o corpo precisa de proteína, tem a proteína para você. Então, no reino de Deus, no mundo espiritual, tem diversas, né, disponíveis essas diversas instrumentos, formas, alimentos, né,
para a gente acessar, vivenciar tudo com aquele intuito que o Senhor quer o nosso bem, né? Então, às vezes, por isso, o que eu estou aprendendo aí, estou fazendo um estudo, às vezes tem alguma coisa que, em primeiro momento, você olha o que é isso aí, né? Aí você coloca diante de Deus, começa a trabalhar, muito questão de perdão e gratidão, né? Tem uma outra linha aí de estudo que eu já estudei, né, em outro momento, se tiver oportunidade, até naquele primeiro maravilhosa graça que nós participamos lá, né, eu falei sobre essa questão aí, mais área terapêutica, igual da Elisa aí, né, então são coisas que Deus usa também para acrescentar na nossa vida, para edificação da nossa vida. Amém? Pode dar sequência aí, por favor.